E aí galera, beleza? Bom, bem-vindo a mais uma aula aqui, a aula da quarta semana, tá? Uma aula bem interessante, uma aula sobre abdômen agudo, uma aula um pouquinho mais extensa do que a gente está acostumado, mas de grande aplicação na prática clínica. Vocês vão ver na vida de vocês, quando vocês estiverem dando plantão em emergência, todo plantão que vocês vão dar, vocês vão pegar um paciente com um quadro de dor abdominal e a gente sabe que é uma patologia que tem uma gama, é um sintoma que tem uma gama de patologias por trás. Desde casos simples até casos mais graves, onde eu vou precisar intervir até cirurgicamente. Então eu preciso dominar esses conceitos que estão aqui, as apresentações, sinais e sintomas semiológicos, para eu conseguir conduzir meu paciente de maneira adequada, beleza? Então vamos lá, diagnóstico sindrômico, tema de hoje, abdômen agudo. Primeira coisa, para a gente entender, para a gente saber, existem 5 tipos principais de abdômenes agudos, tá? A gente tem aqui o abdômen agudo inflamatório, que é de longe o que a gente mais comumente pega na prática clínica. A gente tem o abdômen agudo perfurativo, a gente tem o abdômen agudo obstrutivo, o abdômen agudo hemorrágico e o abdômen agudo isquêmico. Cada um deles terá sua peculiaridade, a gente vai discutir cada um pouquinho pormenorizado com o passar dessa aula. Então vamos lá, começar com o abdômen agudo inflamatório, o tipo mais comum. Essa síndrome engloba diversas patologias inflamatórias e infecciosas que a gente vai discutir com o decorrer dos slides. Vamos lá, então o primeiro que eu queria chamar a atenção é o quadro clínico chamado colecistite. O que é a colecistite? Inflamação da parede da vesícula biliar, podendo ser ou não associada à presença de cálculo. Geralmente sim, a gente sabe que o cálculo biliar é sim um fator de risco para gerar uma inflamação, uma infecção na vesícula biliar. Então, o cálculo, a colelitíase, é um fator de risco para colecistite, mas não necessariamente, mas existem colecistites sem a presença de cálculo biliar, beleza? São as colecistites alitiásicas, isso existe, beleza? Então, a primeira coisa, quando a gente está diante de uma colecistite, qual que é o quadro clínico que geralmente a gente observa? Trata-se de uma paciente, geralmente é mais comum no sexo feminino, geralmente é uma paciente obesa, já dislipidêmica, com certo grau de síndrome metabólica, que inicia um quadro de dor abdominal, principalmente em hipocôndrio direito, tá? Geralmente não tem radiação, fica mais em hipocôndrio direito mesmo. Essa dor geralmente está associada com a alimentação, então ela piora com a alimentação, principalmente quando diz respeito à alimentação rica em gordura, porque a gente sabe que a vesícula biliar tem bile, que é responsável pelo metabolismo e digestão de gorduras. Então quando eu tenho uma alimentação rica em gordura, eu preciso trabalhar mais essa vesícula, precisa trabalhar mais, liberar mais essa bile. Então principalmente associado, eu posso ter essa dor, posso ter associado náuseas e vômitos importantes, febre se o paciente tiver com uma colecistite inflamada. E ao meu exame físico, que chama a atenção é o nosso sinal de Murphy positivo, que é a parada brusca da inspiração quando eu estou fazendo a palpação do meu ponto cístico. Então, sinal de Murphy positivo, beleza? Colecistite aguda. Vamos supor, olha que interessante, se esse cálculo migra de dentro da vesícula para os canalículos biliares aqui, vindo para o canalículo biliar, para o ducto cístico, para o colédoco e tudo, eu posso ter uma obstrução desse cálculo aqui e gerar uma inflamação do meu colédoco, da minha via biliar extravesícula. Então, quando eu tenho uma inflamação, geralmente pelo cálculo no colédoco, eu tenho uma inflamação, uma infecção aqui, eu tenho um quadro denominado colangite, que é um outro tipo de abdômen agudo inflamatório infeccioso. Colangite. E a colangite, ela tem uma semiologia interessante, uns sinais e sintomas interessantes. Então é um paciente que está febril, está com dor abdominal, e a gente tem 2 mnemônicos, 2 apresentações que atende pelo nome de tríade de Charcot, que são 3 sintomas, e a penta de Raynaud, que são associadas à presença de colangite. Quais são elas? Vamos pormenorizar. A gente tem na colangite, a tríade de Charcot, que é a presença de febre, icterícia e dor abdominal. Se eu estou com um paciente com a suspeita desses sintomas,
febre, icterícia e dor abdominal, eu estou diante da tríade de Charcot. Eu preciso pensar no diagnóstico de colangite, beleza? Se esse paciente que já tinha febre, já tinha icterícia e dor abdominal, evolui com confusão mental e hipotensão, aqui, essa sintomatologia recebe o nome de pêntade de Raynaud. E isso traduz um quadro grave, uma colangite supurativa tóxica. Ou seja, esse paciente está evoluindo com uma sepse de foco abdominal. E tem pus aqui, então tem uma infecção bacteriana. Eu preciso desobstruir esse colédoco o mais rápido possível. Preciso drenar esse conteúdo para o lenço, senão o paciente vai entrar com sepse e choque séptico. Okay? Então, tríade de Charcot, pêntade de Raynaud, quando eu adiciono a icterícia, a febre abdominal, confusão abdominal, confusão mental e hipotensão. Indica colangite supurativa tóxica, pêntade de Raynaud. Colangite. Beleza? Fala um pouquinho de método diagnóstico também. Diagnóstico que eu tenho para fazer aqui, ultrassom. Faço um ultrassom de hipocôndrio, consigo ver o cálculo, consigo ver a inflamação da parede da vesícula. Aqui, quando eu falo de colangite, o ultrassom não vai ser muito bom, porque é muito difícil acessar essas vias biliares. Eles estão em locais anatômicos mais difíceis de acessar. Então eu preciso de fazer um exame chamado geralmente colangiorressonância, ou uma tomografia de abdômen. Já vai me dar dicas, mas eu preciso fazer geralmente uma colangiorressonância para avaliar isso aí. Beleza? E aqui, nosso querido pâncreas, pancreatite, uma inflamação do pâncreas. A gente tem dois principais tipos de pancreatite: a pancreatite aguda alcoólica e a pancreatite litiase, onde eu tenho um cálculo que desprende lá da vesícula biliar e lá no colédoco, no ducto pancreático, faz uma obstrução e eu acabo gerando ativação daquelas enzimas que são sintetizadas de maneira inativa dentro do meu pâncreas e faço uma inflamação pancreática gerando a pancreatite aguda. Beleza? É interessante a gente saber que a pancreatite, como é que é o quadro clínico da pancreatite? Geralmente é uma dor que começa em região mesogástrica e epigástrica, com irradiação para a região dorsal, fazendo uma característica que a gente chama de dor em barra, beleza? Eu posso ter náuseas, posso ter vômitos. Essa dor geralmente é associada com a alimentação, porque toda vez que eu tenho uma alimentação, eu faço o pâncreas produzir enzimas digestivas e eu pioro essa dor pancreática. Posso ter taquicardia, febre e geralmente essa dor em barra, ok? Que piora com a alimentação. Uma coisa interessante também é que eu tenho dois tipos histopatológicos de pancreatite. A pancreatite mixedematosa, onde eu tenho só edema, pancreatite edematosa, né, onde eu tenho só edema, e a pancreatite necrohemorrágica, onde eu tenho áreas de necrose e áreas de hemorragia. A pancreatite necrohemorrágica é muito mais grave do que a pancreatite edematosa. Quando eu tenho essa pancreatite necrohemorrágica, e a gente sabe que o pâncreas é um órgão retroperitoneal, eu posso ter esses dois sinais aqui semiológicos, onde a gente tem o sinal de Cullen, que é uma equimose periumbilical, e o sinal de Gray-Turner, que é uma equimose em flancos bilateralmente. Tá? Esses dois sinais são geralmente da pancreatite necrohemorrágica, que traduzem essa hemorragia retroperitoneal, que é onde o pâncreas está localizado. Se eu falo para vocês que o pâncreas é um órgão retroperitoneal, ele é dificilmente acessível ao ultrassom. Então eu não consigo fazer ultrassom porque ele está atrás do meu peritônio. Geralmente o método diagnóstico que a gente vai usar aqui, tomografia de abdômen. Esse outro abdômen agudo inflamatório, simples também, que vocês já conhecem. Apendicite, inflamação do apêndice vermiforme, geralmente é por um apendicolito, ou seja, uma fezes endurecida que obstruiu essa drenagem desse apêndice aqui e acabou gerando inflamação desse apêndice, ok? Como se manifesta clinicamente, semiologicamente, o quadro de apendicite? Geralmente é uma paciente mais comum em sexo feminino, idade jovem, geralmente não é comum em pacientes mais velhos, paciente de 20 a 30 anos de idade, que evolui geralmente com uma dor, inicialmente periumbilical, que depois de algumas certas horas acaba evoluindo e migrando para a fossa ilíaca direita, onde ele fica localizado na fossa ilíaca direita. Então, a dor começa em região mesogástrica e migra para a fossa ilíaca direita. Posso ter taquicardia, posso ter febre, posso ter náuseas, posso ter vômitos associados, beleza?
Quando eu estou avaliando meu exame físico, chama a atenção presença de dor à palpação do ponto apendicular, aí é denominado de dor ao ponto de palpação do ponto de McBurney, né? Sinal do obturador, onde eu faço o músculo obturador com essa manobra de avaliar o membro inferior do paciente, eu sinto dor no apêndice. Manobra do psoas, onde eu faço uma hiperextensão da perna e tenho dor no apêndice aqui. Então eu tenho essa manobra e tenho a manobra de Rovezinho, onde eu faço aquela manobra onde eu começo a fazer a dispersão de gases ali no fossa ilíaca esquerda para doer na direita. Então essa é a apendicite que a gente tem, beleza? Lembrando da diferença entre apendicite e diverticulite, eu comentei para vocês, diverticulite é como se fosse a apendicite ao contrário. A dor é na fossa ilíaca esquerda e eu não tenho esse pródromo de dor periumbilical. A dor já começa na fossa ilíaca esquerda, beleza? Então tá aí nossa apendicite e os nossos sinais semiológicos para a gente identificar. Geralmente ultrassom pode fazer esse diagnóstico bem facilmente e tomografia também pode ser utilizada, mas o ultrassom pega bem facilmente. Aqui já até acabei falando, isso aqui são as diverticuloses, então um colo com vários divertículos, principalmente mais comum no seco. Então eu acabo gerando uma dor em fossa ilíaca esquerda sem o pródromo de dor mesogástrica e migração que a gente vê na apendicite. Lembrando que o que a gente falou aqui, ó, o divertículo, se ele inflamar, ele pode gerar um abdômen agudo inflamatório. Se ele erodir uma lâmina basal, ele pode gerar um abdômen agudo, uma hemorragia digestiva baixa. Ou ele pode ainda, se ele perfurar, fazer um abdômen agudo perfurativo. Então ele ele pode gerar várias alterações, beleza? Aqui um outro caso interessante, a gente tem presença de uma apendangite. O epíplon, né, a parte de gordura do nosso intestino, tem esses apêndices de gordura aqui. Algumas vezes, esse apêndice de gordura pode vir a inflamar, dando o quadro denominado de apendangite, que é a inflamação desses apêndices do epíplon, que são esses tecidos de gordura que ficam periintestinais. O quadro, dependendo de onde esse apêndice estará, vai doer nessa localização. O diagnóstico eu vou precisar fazer uma tomografia. Posso também ter febre, dor à palpação, taquipneia, taquicardia. Beleza? Apendangite. Olha lá, então basicamente esse que a gente falou foram os principais tipos de abdômen agudo inflamatório. Vamos para o nosso segundo tipo agora. Abdômen agudo perfurativo. Alguma víscera que perfurou e acabou levando a esse abdômen agudo perfurativo. Como eu consigo... Uma coisa interessante para a gente comentar do abdômen agudo inflamatório ainda, só fazendo um feedback, voltando um pouquinho lá, qualquer daqueles inflamações daqueles órgãos podem gerar peritonites locais. Se esse processo for mais importante, pode gerar até uma peritonite difusa, tá? A gente lembra daquela diferença, a peritonite focal, eu tenho uma dor, a descompressão busca naquele local, e meu abdômen não está em tábua. Quando eu tenho uma peritonite difusa generalizada, eu tenho um abdômen em tábua, rígido, com defesa abdominal e dor de descompressão Bloomberg positivo difusamente, beleza? Então qualquer abdômen agudo inflamatório pode gerar um grau de irritação peritoneal, seja localizada ou seja difusa, beleza? Voltando aqui para o abdômen agudo perfurativo. Então alguma víscera oca perfurou e acabou gerando ar, esse ar que era da víscera oca acabou indo para o meu peritônio. Então, o que marca o abdômen perfurativo é a presença de pneumoperitônio, ar que saiu da víscera oca e foi para o meu peritônio. Então isso é o que marca o abdômen agudo perfurativo. Ar de uma víscera oca que foi para o meu pneumoperitônio. Aqui, ó, vamos lá, eu tenho um pneumoperitônio, onde eu tenho, ó, aqui na loja hepática, eu tenho essa proemência de ar aqui. E quando eu faço a percussão dessa área, eu tenho onde eu teria que ter maciçez, que é onde estaria meu fígado, eu tenho um timpanismo, um hipertimpanismo. E quando eu tenho essa percussão de timpanismo, onde eu tinha que ter maciço em região de hipocôndrio, eu tenho o sinal semiológico denominado sinal de Joubert. Então o sinal de Joubert me traduz um pneumoperitônio que me leva a pensar num abdômen agudo perfurativo. Então, geralmente é uma dor lancinante, importante, de início súbito, o paciente pode ter irritação peritoneal também e tem o sinal de Joubert positivo.
que uma coisa interessante, aqui sinal de Joubert, toda vez que a gente pede um raio-x de abdômen agudo, a gente precisa fazer as 3 incidências. Então, raio-x de abdômen agudo, eu preciso fazer um PA do abdômen, posterior anterior de abdômen, na verdade um AP anterior posterior de abdômen, um raio-x de exame em abdômen com paciente decúbito lateral e de tórax. Então eu sempre faço 3 incidências no raio-x de abdômen agudo. Sempre tórax, que eu preciso ver o pneumo peritônio aqui. Então abdômen agudo perfurativo, a marca do abdômen agudo perfurativo, pneumo peritônio, sinal de Joubert. Beleza? Sempre vai ter o pneumo peritônio. E o que a gente tem? A gente até comentou isso quando a gente estava comentando sobre as outras aulas. Qual que é a principal causa de abdômen agudo perfurativo? Nossa úlcera péptica perfurada. A gente viu na aula de hemorragia digestiva alta que ela também pode cursar com hemorragia digestiva alta, mas também pode cursar com abdômen agudo perfurativo. E lembra que a gente comentou também? Quando eu tenho uma úlcera de parede posterior, geralmente eu sangro. Então a úlcera posterior sangra e a úlcera de parede anterior geralmente perfura. Então essa úlcera que está ali acaba perfurando e gerando um pneumo peritônio com uma dor aguda, lancinante, um quadro hiperagudo, beleza? E esse paciente tem que ir para lá para a anatomia exploradora, não tem para onde fugir. Pneumo peritônio, precisa abrir a barriga desse paciente, ok? Então temos a úlcera aqui de principal patologia associada. Temos um divertículo também, que pode perfurar e acabar gerando abdômen agudo perfurativo, ou até um trauma, um paciente vítima de um trauma automobilístico, trauma de moto, e acabou fazendo a ruptura de uma víscera oca. Isso pode acontecer. Beleza? Então esse é o semiologia do abdômen agudo perfurativo. Vamos para um terceiro casuística aqui agora, de abdômen agudo obstrutivo. Então, abdômen agudo obstrutivo. Vamos que interessante. Abdômen agudo obstrutivo, uma obstrução a nível de intestino que acabou gerando uma dificuldade do trânsito gastrointestinal. Então, o que o paciente vai chegar e vai relatar para nós? Ele falando, doutor, estou com uma distensão abdominal, então ele começa um quadro de distensão abdominal. Ele vai relatar para a gente parada ou diminuição da eliminação de gases e fezes, porque tem alguma coisa que está obstruindo esse trânsito intestinal. Então, se eu tenho essa obstrução desse trânsito intestinal, eu acabo gerando essa dificuldade para eliminar o conteúdo fecal. Então, é isso que ele vai se manifestar com a gente, dificuldade de eliminação de gases e fezes, beleza? Outra coisa que faz parte do exame físico desse paciente, ele tem uma distensão abdominal, dor abdominal importante. E uma coisa interessante que eu tenho aqui no abdômen agudo obstrutivo é a minha peristalse. Quando eu estou diante de um abdômen agudo obstrutivo, eu tenho minha peristalse de luta. O que significa uma peristalse de luta? Eu tenho alguma coisa que está obstruindo o meu intestino entende que ele precisa contrair mais para vencer aquela resistência. Então eu tenho esse peristaltismo de luta, que é um peristaltismo a observação é que peristaltismos, períodos de exacerbação de peristaltismo intercalados por períodos de acalmia. Então eu tenho peristaltismo elevado com períodos de acalmia. Então ele não vai estar abolido, não, ele vai estar aumentado com períodos de acalmia, okay? Para tentar vencer essa resistência, beleza? Paciente com distensão abdominal importante. E o que é interessante a gente visualizar? Olha que interessante. Quando eu tenho uma obstrução abdominal e esse ar está mais localizado em periferias, eu falo que isso aqui é a disposição de cólon. Então eu tenho a presença das raustações aqui, ó. Então eu tenho abdômen agudo obstrutivo a nível baixo, a nível de cólon, tá? Algumas situações eu tenho obstruções tão importantes a nível de abdômen que o bolo fecal não está indo, não está sendo eliminado, eu posso ter o retorno desse conteúdo digerido e conteúdo fecal e ter inclusive vômitos fecaloides, né? É bem desagradável. Então a gente pode ter isso em caso de vigência de abdômen agudo, vômitos fecaloides, tá? Voltando aqui, ó, quando a gente tem periferia, a gente tem geralmente uma obstrução a nível de colo, tá? Então a gente tem raustações a nível de colo. Aqui, olha que interessante, a gente tem nesse raio-x, ó, áreas de nível, onde eu tenho líquido e eu tenho ar. Então eu tenho níveis hidroaéreos. Então isso fala a favor de obstrução. Níveis hidroaéreos falam a favor de obstrução. Então aqui eu tenho obstrução periférica.
Observe quando eu tenho uma obstrução mais centralizada e eu tenho esse sinal aqui, ó, de empilhamento, aqui eu também tenho nível hidroaéreo, tá vendo? Mas eu tenho sinais de empilhamento, são menos extensos. E eu tenho sinal de empilhamento de medula, parece um monte de moedinha empilhado. Isso aqui fala a favor de uma obstrução de intestino delgado e não de intestino grosso. Intestino delgado, ok? E aqui eu tenho também níveis hidroaéreos, ok? Outra coisa interessante, a gente já falou para você, a gente já comentou na aula passada, que a principal causa de abdômen agudo obstrutivo é o câncer de colo. A gente viu que o câncer cresce para dentro do lúmen do vaso e acaba gerando essa obstrução, a passagem do bolo fecal. E isso geralmente cursa com abdômen agudo obstrutivo, beleza? Dentre outras causas de abdômen agudo obstrutivo, a gente pode ter ali intuscepção intestinal. Eu posso ter um fecaloma, que é um bolo de fezes muito endurecido, que eu não consigo eliminar isso aí. Então ele faz uma oclusão, uma suboclusão intestinal. E eu posso ter a pseudo-obstrução intestinal, onde eu tenho uma alteração inflamatória, que eu vou comer a peristalse, só que aí no exame físico a peristalse está diminuída. Eu tenho sinais de níveis hidroaéreos, suboclusão, mas meu intestino parou de funcionar. Porque ele está inflamado, então ele acaba parando de inflamar e acaba gerando um nível hidroaéreo difuso com pseudo-obstrução intestinal. Beleza? E aqui a gente tem uma outra causa clássica interessante, chamado volvo de sigmoide. O que é o volvo de sigmoide? O sigmoide pega e faz uma volta entre ele. Tá? Então, olha o tamanho dessa obstrução intestinal. E aqui, essa imagem é clássica, denominada imagem em grão de café, parece um grão de café, ou luva de boxe. Né? Eles chamam essa imagem em grão de café, ou luva de boxe. Toda vez que eu estou diante dessa imagem, eu vou pensar no abdômen agudo obstrutivo por um volvo de sigmoide. Beleza? É bem clássico essa alteração radiológica aqui. Lembrando que câncer é uma das principais causas. Bom, e para a gente finalizar esse tema de abdômen agudo obstrutivo, só para a gente fechar uma última patologia importante que a gente tem que levar em consideração. Toda vez que a gente tem um procedimento cirúrgico via abdominal, o paciente foi submetido a uma laparotomia exploradora, uma cesariana, todo procedimento cirúrgico gera um processo cicatricial. E esse processo cicatricial pode gerar presença de fibrose, proliferação fibroblástica e tudo para o tecido cicatricial. Quando isso acontece dentro do nosso intestino, lá dentro do nosso peritônio, eu posso gerar um quadro chamado de brida ou aderência. O que é isso? Uma formação fibrosa dentro do meu peritônio, que vai atrapalhar o meu trânsito gastrointestinal normal, o meu conteúdo fecal de ir para frente para o ato defecatório. Então eu posso ter um abdômen agudo obstrutivo por brida ou aderência num paciente que foi manipulado cirurgicamente previamente. Okay? Teve um procedimento cirúrgico, foi manipulado, fez uma laparotomia, uma cesariana, fez um corte intestinal ou alguma víscera intraabdominal. Isso cursou com uma fibrose cicatricial e essa fibrose forma uma prega no intestino que forma um caminho obstrutivo, forma uma obstrução ao conteúdo fecal. E eu posso ter, então, sempre que eu tiver um paciente com suspeita de abdômen agudo obstrutivo e ele tiver tido um procedimento cirúrgico, uma manipulação cirúrgica prévia intraabdominal, eu preciso pensar em abdômen agudo obstrutivo por bridas ou aderências. Beleza? E abdômen agudo hemorrágico. Não tem muito mistério aqui. Abdômen agudo hemorrágico seria um vaso importante ou algum órgão intraabdominal que vai evoluir com sangramento proeminente. Esses sangramentos podem ser muito graves e geralmente são, a depender da patologia que deflagra esse sangramento. Vamos lá, então os dois principais tipos que eu queria chamar a atenção nesse momento. Vejam bem, aqui a gente tem a aorta abdominal e antes da ramificação das ilíacas comuns a gente tem um aneurisma de aorta, uma dilatação importante dessa aorta abdominal. Imagina o fluxo de sangue que passa dentro dessa aorta e tem dentro desse aneurisma. Imagina se esse aneurisma tem uma ruptura abrupta desse aneurisma, eu simplesmente vou exsanguinar, vou fazer um choque hipovolêmico muito rapidamente, dificilmente revertido. O paciente vai chegar em PCR com choque hipovolêmico, choque hemorrágico hipovolêmico, porque ele sanguinou para dentro da barriga e a gente nem soube o que é. Esse aneurisma, se ele for pequenininho, ele vai estar ali assintomático, a gente não está sentindo absolutamente nada, não estamos vendo, de repente ele rompe. O primeiro sintoma do aneurisma grande é ruptura e, consequentemente, risco de óbito. Agora, se é um aneurisma que está lá, incipiente, crescendo devagarinho, pode ser que ao meu exame físico abdominal
consiga sentir uma presença de uma massa pulsátil, uma massa palpável pulsátil no exame físico do meu abdômen, ok? E isso vai me levar a pensar na formação de um aneurisma de aorta abdominal. Então, massa palpável pulsátil no abdômen, vou ligar o alerta para a presença de aneurisma de aorta, beleza? Se isso aqui romper, realmente é um quadro muito catastrófico. Vamos lá. E o segundo caso que eu queria chamar a atenção, gravidez tubária rota. Então, o embrião que era para se implantar no fundo uterino acaba se implantando na trompa, e quando essa gestação evolui, a trompa é um canalículo fininho e o paciente acaba tendo essa ruptura dessa trompa e esse sangramento proeminente por essa ruptura uterina da trompa uterina, e acaba gerando um abdômen agudo hemorrágico por conta de uma gravidez tubária que rompeu, uma gravidez tubária rota, beleza? Geralmente é um quadro de dor hiperagudo, lancinante, ela rompe e o paciente começa a fazer sinais de taquicardia, baixo débito, sudorese fria, extremidades frias, anemia é importante, fica com palidez, fraqueza é importante, e um bradipsiquismo que vai evoluindo de acordo com o choque hemorrágico, né? O paciente tem que ter essas duas situações, o paciente tem que ser rapidamente encaminhado para o procedimento cirúrgico para ver se a gente consegue resolver. Na aneurisma de aorta, às vezes, na maioria das vezes, não dá nem tempo. Para vocês terem uma ideia, esse paciente aqui com aneurisma de aorta, eu preciso fazer medidas que ele não suba muito a pressão e nem suba muito a pressão intraabdominal. Por exemplo, esse paciente aqui, se ele fizer uma força para defecar, ele corre risco desse aneurisma romper e fazer um quadro fatal. Um exemplo que aconteceu lá no Jaime mesmo, tinha um paciente com aneurisma de aorta abdominal, foi feita a solicitação de transferência para referência cardiovascular lá no Hospital Evangélico, que é onde atende lá no Jaime, a gente não tem cirurgião cardíaco. Então foi solicitada essa remoção, o paciente estava lá, controle de duplo produto, que a gente fala, que é frequência cardíaca baixa, com beta-bloqueador, e pressão baixa, hipotenso também. Então estava lá bem controladinho, aí a colega do SAMU veio, botou o paciente na maca com todo cuidado, falou pro motorista, vai devagar, esse paciente não pode nem bater em paralelepípedo, nem nada, o paciente devagar, desse aneurisma não romper, que isso aqui é uma bomba relógio. Beleza, o paciente foi bem até na ladeira do Hospital Evangélico. Na ladeira do Hospital Evangélico, parece mentira essa história, mas é verdade. Na ladeira do Hospital Evangélico, o paciente espirrou. Pronto, ele espirrou e foi o suficiente para ele aumentar a pressão intraabdominal e romper esse aneurisma. O paciente entrou no pronto-socorro em PCR e perdeu muito sangue por aqui e não retornou. O paciente, infelizmente, foi a óbito, tá? Então é um quadro muito drástico, beleza? E pra gente finalizar, a gente tem aqui o abdômen agudo isquêmico, tá, ok? Vamos lá. Aqui basicamente é a foto de uma laparotomia, onde eu tenho um intestino saudável e o intestino necrosado, o intestino isquemiado. Aqui os principais representantes do abdômen agudo vascular ou isquêmico é a isquemia mesentérica. A gente tem dois tipos de isquemia mesentérica, a isquemia mesentérica crônica e a isquemia mesentérica aguda. A isquemia mesentérica aguda vai gerar um quadro de dor abdominal importante, o paciente tem muita dor abdominal importante e tudo, e vai investigar, o paciente tem uma isquemia mesentérica. Geralmente esse é um paciente dislipidêmico, ele já tem doença cardiovascular porque ele já tem uma aterosclerose, a mesma aterosclerose que faz o infarto do miocárdio na parede das artérias intestinais, das artérias mesentéricas, acaba fazendo isquemia mesentérica. Então a mesma aterosclerose. Então geralmente o paciente tem uma formação de êmbolo ali, ele pode ter uma fibrilação atrial, é um paciente coronariopata, cardiopata, tem aterosclerose, dislipidêmico, obeso, hipertenso. Então a gente tem essas duas apresentações. Aguda, quando eu tenho uma isquemia aguda e eu tenho dor abdominal, e a crônica, quando eu tenho a famosa angina mesentérica. O que acontece? É igual uma angina do coração. Angina do coração é o seguinte, eu tenho a placa de aterosclerose. Quando eu faço um exercício físico, ou seja, sobrecarrego a demanda oxigênio de sangue desse coração, como o fluxo está obstruído pela placa aterosclerótica, eu sinto dor anginosa. Então tem dor ao esforço. Aqui, como é que eu faço para aumentar a demanda de oxigênio do meu intestino? Não é fazendo esforço físico, é comendo. Toda vez que eu me alimento, eu preciso ter mais sangue, mais oxigênio na minha mucosa para eu metabolizar e para fazer as funções de absorção do intestino. Então, quando eu faço isso, quando eu submeto o paciente à alimentação e ele tem aterosclerose, ele acaba tendo dor pela isquemia mesentérica. Então, é a angina mesentérica. O paciente come, ele sente dor, come, sente dor, come, sente dor. Beleza? Uma coisa interessante para a gente pontuar na isquemia mesentérica aguda é a dissociação clínica de sintomatologia que o paciente refere para você para as alterações encontradas no exame físico.
no exame físico, é um paciente com abdômen relativamente inocente. Então o paciente chega para você queixando de muita dor abdominal, com um quadro muito intenso. Porém, quando você faz o exame físico do abdômen, tem um abdômen relativamente flácido, não tem uma defesa abdominal igual você esperaria com tanto de dor que ele está sentindo. Então tem um abdômen relativamente inocente. Essa dissociação clínico-exame físico é muito importante e muito marcada na isquemia mesentérica. Outra coisa peculiar aqui, no abdômen agudo obstrutivo, e aqui eu preciso fazer toque retal nos meus pacientes, né? Principalmente. No abdômen agudo obstrutivo, como está obstruído lá, o que eu vou encontrar? A ausência de fezes na ampola retal. Aqui, como eu tenho isquemia, eu tenho um pouquinho de sangramento e fezes. Então quando eu faço meu toque retal, a gente chama que a gente tem o dedo em luva de framboesa, porque tem conteúdo sanguinolento e um pouquinho de necrose intestinal faz esse conteúdo em luva de framboesa, que parece uma geleia de framboesa. É descrito isso semiologicamente. Beleza? Mas o que é marcado aqui a dissociação de sintoma e de exame físico. Ok? Beleza, galera? Basicamente, essa foi a nossa aula de abdômen agudo. Com esses conceitos aqui, a gente aplicando isso na prática, vocês vão estar bem munidos de hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais e como pensar em cada uma delas no nosso pronto-socorro, para a vida mesmo, na vida profissional de vocês. Quando vocês se formarem, vocês vão ver que essa aula aqui é muito interessante. Eu fiz uma aula bem aplicada à prática mesmo. É o que a gente vê na prática do dia a dia. Então a gente tem que assimilar esses conceitos e lembrar desses conceitos aqui quando a gente estiver atendendo dor abdominal na nossa prática clínica. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a aula da próxima semana, síndromes diarreicas. Beleza? Até mais.